Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica que traz o que há de mais importante no mundo dos negócios. E vamos aos destaques da semana. Mais carros, novas oportunidades. O grupo Caoa anuncia investimento de 3 bilhões de reais e a abertura de 800 empregos no Brasil. Menos conforto, preços melhores. Uma companhia low cost, Arajet, desembarque em breve em São Paulo com voos para a República Dominicana. Outra vítima do varejo, a rede de brinquedos ReHap, fecha acordo com 9 bancos para arcar com dívida de 300 milhões de reais. Desperdício no paladar e no bolso. O governo francês vai gastar o equivalente a mais de 1 bilhão de reais para destruir o excedente de vinhos no país. E um recorde cor-de-rosa. O filme da boneca Barbie arrecada quase 1,5 bilhão de dólares e se torna a maior bilheteria da história da Warner Bros. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E olha, tá marcada a data, viu? Vamos marcar essa data, 12 de setembro. O que vai acontecer no dia 12 de setembro que a gente vai repercutir aqui no Business? É a data quando a Apple vai revelar ao mundo mais uma linha de iPhones. Tem muita gente que, fala mais um. Dessa vez é o iPhone 15 e também uma série de novos relógios inteligentes da próxima geração. A apresentação será no Steve Jobs Theater da Apple, na Califórnia, nos Estados Unidos. A verdade é que o evento virou tradicional na empresa. Afinal, a gente está falando do produto mais lucrativo da empresa mais valiosa do mundo. E quando eu falo tradicional, é por conta de Steve Jobs, o cofundador aí da empresa, que todo ano apresentava, vinha com uma calça jeans, uma camiseta preta, para apresentar os seus produtos e principalmente o seu iPhone. Desde aquilo virou tradição a empresa apresentar os seus novos produtos. E, na verdade, esse evento, ele pode não surpreender mais como antes, como na época de Steve Jobs e mais recentemente, inclusive, com Tim Cook, o atual CEO. Mas para a empresa, esse evento é um tremendo ponto importante no ano, ainda mais agora. E presta atenção no que eu vou falar. Por incrível que pareça, a Apple vive uma pressão nas vendas dos seus iPhones, dos seus celulares. São 3 trimestres consecutivos seguidos de queda nas vendas do produto. E o Mercado Livre anunciou a abertura em 2024 de um novo centro de distribuição no Recife e um segundo no Rio de Janeiro. Este último agora no Rio de Janeiro já está, inclusive, em operação. Com isso, serão 10 centrais de armazenagem no país. No ano passado, inclusive, o Business foi até um dos principais, o maior centro de distribuição da empresa em Cajamar, no interior de São Paulo, para ver como funciona aí essa engrenagem para entregar milhões de pacotes no país e com um objetivo. Aí vocês estão vendo imagem, inclusive, feita pelo nosso programa, pelo Business, porque são essas pessoas, são através desses centros de distribuição que são levados milhões e milhões de pacotes por dia pelo país. E o Mercado Livre, inclusive, tem um objetivo muito explícito para todos os seus funcionários. Eles precisam entregar numa quantidade... Quanto melhor entregar num curto espaço de tempo, melhor, para atender um desejo do consumidor de receber os seus pacotes em menos tempos. Outra novidade da empresa é a chegada de um novo avião na frota. O empresário Marcos Galperin, um dos fundadores da empresa, afirmou em um evento anual da companhia que o varejo online cresceu mesmo durante a pandemia. Ele acredita que o segmento segue em expansão mais rápido do que o mundo físico. Além disso, o grupo voltou a mencionar o lançamento do Meli Plus, que substitui o antigo programa Mercado Pontos. Além do direito a frete grátis, o Meli Plus também oferece as plataformas de streaming Disney Plus e Star Plus, além de 12 meses de acesso grátis ao serviço de músicas Deezer e 30% de desconto em filmes e séries da HBO Max
e da Paramount Plus. Tudo isso que eu estou falando é porque é para fidelizar os clientes. Isso é uma coisa que várias varejistas e várias empresas têm feito no mundo todo. E falando no mundo todo, vamos falar de um negócio que aconteceu essa semana que une os Estados Unidos e um banco digital brasileiro. Porque o maior banco dos Estados Unidos e um dos maiores, um dos mais valiosos aí do mundo, que é o JP Morgan Chase, ele anunciou que vai aumentar a participação no C6 Bank brasileiro de 40% para 46%. Está chegando aí quase a metade aí do capital do C6 Bank, mas ainda essa operação que eu acabo de falar está sujeita a aprovações regulatórias. Esse aumento da participação ocorre 2 anos depois da entrada do banco norte-americano, do JP Morgan, no capital do C6. O investimento inicial entre o JP Morgan e o C6 Bank foi anunciado em junho de 2021. Inclusive, a título de curiosidade, segundo o jornal Estado de São Paulo, o negócio que envolveu os 40% do Banco Brasileiro, feito em 2021, foi no valor de 10 bilhões de reais. Esse aumento agora de 40% para 46% não foi divulgado o valor. Desde então, desde 2011, o número de clientes do Banco Digital cresceu de 8 milhões para 25 milhões de clientes e o portfólio total de crédito avançou de 9 bilhões e meio de reais para 40 bilhões de reais. Segundo o chefe de estratégia do JP Morgan, o investimento estratégico no C6 Bank é uma parte importante da estratégia global de serviços bancários digitais do JP Morgan Chase. O C6, ele foi lançado no Brasil em 2019 e ele tem segmentado a oferta de serviços e mais recentemente, há poucas semanas, ele criou uma área específica private para aqueles com mais de 10 milhões de reais em investimentos. Esse é um fenômeno novo que tem acontecido com muitos bancos digitais. É como eu falo, né? O Brasil virou uma fábrica de fintechs e bancos digitais. Tem muitos, na verdade tem centenas de bancos digitais. Um segundo movimento está acontecendo agora, que na verdade muitos bancos digitais estão segmentando o seu número de ofertas de serviços e produtos para segmentar aí também o público. E o Grupo Caoa anunciou um investimento de 3 bilhões de reais e também a abertura, olha que coisa boa, de 800 empregos na fábrica de veículos de Anápolis, em Goiás. A decisão chama atenção não apenas pelo tamanho do investimento, que se equipara aos das grandes montadoras do país, mas também por vir daquela que é a única empresa brasileira a assumir uma produção de automóveis. Parte de todo esse investimento será usada para turbinar a produção do modelo Chery Tiggo 5X Sport, que terá capacidade produtiva ampliada em 150%. O grupo empresarial também mantém um centro de pesquisa e eficiência energética por meio de parcerias com a área acadêmica, como universidades estaduais e a Federal de Goiás. A Caoa tem um acordo de cooperação com a montadora Chery e a licença da coreana Hyundai para produzir carros das duas marcas no Brasil. O grupo é também importador da japonesa Subaru. E vamos falar do mercado brasileiro aí de companhias aéreas que acaba de ganhar, na verdade vai ganhar a partir do fim de setembro. A notícia veio da última semana mesmo. A partir do fim de setembro vai ter uma nova companhia e uma empresa daquelas chamadas low costs, que são aquelas consideradas de voos de baixo custo, né? Na verdade, quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, tem uma variedade aí de empresas low cost que você paga um valor bem mais baixo do que a concorrência e, na verdade, é um terreno que no Brasil tá acontecendo essas empresas aí, elas estão surgindo. A gente aqui no Business, a gente já tinha anunciado outras duas também. A Arajet, ela vai operar 3 vezes por semana voos de São Paulo a Santo Domingo, na República Dominicana, que é uma escala comum em trechos para países da América do Norte.
incluindo, claro, os Estados Unidos, né? Muita gente para, às vezes, na República Dominicana para ir para vários estados ali dos Estados Unidos. Os voos partirão de Guarulhos nas segundas, quartas e sextas e custarão, em média, $475 ida e volta, ou R$ 2.315 na conversão direta. O trecho de 22 a 28 de setembro, por exemplo, custa R$ 3.183, já com as taxas e os impostos incluídos. Na comparação, fizeram uma comparação, nossa produção aqui fez uma comparação com uma concorrente ali. E o mesmo destino, nas mesmas datas, teria um valor de R$ 4.556, ou seja, realmente tem uma diferença. Tomara aí que essa empresa prospere e traga mais opções para o consumidor, para o passageiro brasileiro. E falando ainda no setor aéreo, a Embraer, nossa Embraer, com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, acaba de assumir a liderança no movimentadíssimo mercado de jatos executivos dos Estados Unidos. A fabricante brasileira de aeronaves ultrapassou a Cessna como fabricante do jato particular mais voado dos Estados Unidos. O modelo que conquistou esse posto é o Phenom 300, muito conhecido, aliás, para quem costuma voar, que é um jato da Embraer de médio porte, que acomoda até 9 passageiros. E um dos motivos da Embraer conquistar essa liderança é que o Phenom 300 ele queima menos combustível, ele custa 1/3 do preço da concorrente e é mais veloz que o principal concorrente aí que a gente está falando, da Cessna, que chama-se Excel. E bons ventos aí sopram a favor da Embraer. Vou trazer outra notícia aí da Embraer, da nossa brasileira, que a Embraer hoje, inclusive, é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. A fabricante brasileira conseguiu uma certificação para que um dos modelos de aeronaves comerciais da empresa possa ser operada por companhias aéreas chinesas. O mercado, quando viu essa notícia, ficou muito animado, porque mostra que a Embraer pode atingir mais clientes a partir dessa certificação. Vamos falar agora do setor infantil, porque a ReHap, um dos maiores varejistas de brinquedos do Brasil, dono de marcas, por exemplo, como a PB Kids, fechou um acordo com 9 bancos brasileiros sobre uma dívida milionária de cerca de 300 milhões de reais. Só o Banco do Brasil, Santander e o BV têm cerca de 75% dessa dívida. Esse acordo alonga as dívidas para prazos de 4 anos, 5 anos, até 2028. Você pode perguntar, né, como é que uma empresa que é líder no setor tem uma dívida tão poderosa como essa, né, 300 milhões de reais? Um dos motivos dessa dívida toda é que este é um setor que tem tributos considerados elevados, o que encarece aí os produtos. Se você entrar numa das lojas, você vai ver que realmente boa parte dos produtos é importado. Toda essa reestruturação contou com uma consultoria e teve um importante comprometimento do fundo americano Carlyle, que vai injetar aí 75 milhões de reais para duas coisas principais, esses 75 milhões de reais. Primeiro, para garantir o fluxo de caixa e segundo, por contrabastecer as lojas nas duas datas mais importantes do segmento. Um é o Dia das Crianças, claro, que está chegando aí em outubro, e o segundo é o Natal. Para se ter noção, ambas as datas respondem por até 50% do faturamento do segundo semestre da empresa, que na verdade é quase todo o faturamento da empresa no ano. Então, na verdade, uma boa notícia, porque o Dia das Crianças deste ano, em outubro, no mês que vem, está garantido, pelo menos na principal varejista do Brasil. E a Natura anunciou que avalia uma potencial venda da rede de lojas The Body Shop. Se tudo se concretizar, essa vai ser a segunda operação de venda da brasileira de cosméticos Natura. Em abril, a gente noticiou aqui no Business, a empresa vendeu a marca australiana de luxo, a Aesop, para
a L'Oréal, o grupo francês L'Oréal, por 2,5 bilhões de dólares. Segundo um comunicado ao mercado financeiro, o Conselho de Administração da Natura autorizou a diretoria do grupo a, abre aspas, explorar alternativas estratégicas para The Body Shop. Desde que Fábio Barbosa assumiu a presidência do grupo, a Natura foi dividida em 3 marcas: Natura, The Body Shop e Aesop. O fato relevante foi bem recebido pelo mercado financeiro. E o governo francês vai gastar 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 1 bilhão de reais, para destruir o, abre aspas, excedente de vinhos no país. O objetivo é estabilizar os preços, porque os produtores enfrentam dificuldades, uma vez que existe um desnível entre produção e consumo. O ministro da Agricultura da França informou que o fundo inicial seria de 160 milhões de euros da União Europeia para eliminar a produção, abre aspas, parada de vinho. Mas o governo do país decidiu ser mais radical e aumentou para 200 milhões. O objetivo principal é evitar uma queda drástica nos preços e, assim, dar um fôlego para que os produtores recuperem as perdas. Esse vinho, no entanto, não será totalmente desperdiçado. O álcool excedente deverá ser destinado pelos produtores. Após o processo, a mercadoria poderá ser vendida para fabricantes de perfumes, produtos de limpeza, entre outras indústrias. O setor de vinhos francês enfrenta dificuldades desde a pandemia de Covid-19. O aumento do consumo dos franceses pelas cervejas artesanais também impactou esse mercado. E vamos falar de luxo, porque um relógio da marca de luxo é um novo símbolo poderoso de riqueza para qualquer pessoa que esteja suficientemente bem formada para reconhecer lá longe o seu design único. A empresa está colocando oficialmente à venda o RM Up 01 Ferrari. É o relógio mecânico com menor espessura do planeta, com apenas 1,75 milímetros, por um preço, prepare-se, de quase 2 milhões de dólares. Vocês estão vendo aí na tela, na conversão direta, são 9 milhões e 700 mil reais. É muito dinheiro para esse relógio que vocês estão vendo. Um protótipo já foi usado pelo porta-voz da marca em junho no desfile de moda da Louis Vuitton em Paris, na França. A grife suíça produz apenas 5.300 relógios por ano, que custam em média 250 mil dólares. Não é real, não, é dólar. Projetados para suportar altas forças gravitacionais, esses relógios da marca são usados por atletas em corridas de Fórmula 1, torneios de golfe e regatas de iate. E 2 brasileiros estão envolvidos em um projeto de altíssimo padrão em Miami, nos Estados Unidos. Uma investidora, em parceria com a marca italiana de moda Diesel, anunciaram o lançamento de um novo investimento imobiliário na cidade americana, que é um condomínio com apartamentos que valem até 5 milhões de dólares e que tem muitos brasileiros que já compraram, inclusive. O lançamento aconteceu na última semana em São Paulo e aqui nos estúdios estão Matias Além, fundador da BRG International, e também o Patrick Pires, que é o diretor desse projeto Diesel. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Grande prazer. Do Business. Por que o Brasil e os brasileiros estão tão envolvidos aí? Por que, na verdade, vocês estão envolvidos nesse projeto? Sejam bem-vindos aqui no Business. Obrigado. Bruno. Muito obrigado. Fala aí primeiro. Bom, pra gente não, a gente vê que os brasileiros estão cada vez mais interessados em Miami. A Miami é um mercado hoje em dia que está, como a gente fala, né, pegando fogo, né? É muito atrativo. E logicamente a marca Diesel, que é muito popular no Brasil. Até eu acredito que a marca Diesel é mais popular no Brasil do que nos Estados Unidos. E nós estamos num bairro que é um dos bairros de crescimento mais rápido da história de Miami. Então quando você combina... Que é qual bairro? O bairro se chama Wynwood. Tá. É localizado numa área central de Miami, com proximidade a South Beach, com proximidade a todas as áreas locais.
é um bairro que está crescendo cada vez mais. Ao lado do Design District. Ao lado do Design District, e é onde as pessoas jovens querem estar agora. South Beach é uma coisa do passado, Wynwood seria, no caso, o futuro de Miami. E o projeto da Diesel está localizado nesse bairro, Wynwood, que é considerado o distrito de arte de Miami. Como é que tá, você que tem uma imobiliária chique lá em Miami, eu falo chique porque vocês se intitulam, inclusive, como uma imobiliária de alto padrão na cidade. Você é brasileiro, né? Sim. Está há algum tempo morando lá. Como é que está o mercado imobiliário na cidade, especialmente da atração dos brasileiros, que eu quero que vocês também falem, como é que está a venda aí para os brasileiros nesse condomínio? Sim, claro. Bom, os brasileiros têm um histórico muito longo com Miami, né? Existem fluxos de brasileiros em determinados tempos da história de Miami. Inclusive, no começo da década de 2010, foram muitos brasileiros que compraram em Miami, foi quando nós começamos a BRG International. E então, durante a pandemia, houve uma pausa de brasileiros vindo a Miami para comprar, porque eles simplesmente não conseguiam entrar em Miami, não conseguiam entrar nos Estados Unidos. Então, muitos brasileiros que tinham apartamento lá venderam durante a pandemia, e agora a gente vê que com as coisas normalizando em relação a vistos, essas pessoas começaram a voltar para Miami. Então, a gente vê que, em relação a vários empreendimentos imobiliários na cidade, um fluxo crescente de brasileiros comprando na cidade. É legal você falar, porque na verdade não é só a cidade de Miami, é o estado da Flórida inteiro, né? Você tem Orlando ali, que tem vários brasileiros indo com muita frequência para lá. Você tem Miami, né? E você vê o setor ali imobiliário em ebulição há muito tempo, né? Agora, tem uma questão que você falou muito rapidamente, eu queria até entender, porque esse é um fenômeno que está recente no Brasil, que é a associação de marcas muito conhecidas, no caso de vocês, a Diesel. Aqui no Brasil tem outras marcas que estão se associando a projetos imobiliários. Por que isso tem acontecido? Eu acho que, na realidade, é uma estratégia do setor imobiliário, né? Você associa um condomínio com a marca para ficar mais atraente. Logicamente, a Diesel, que é uma marca que, desde 1978, é uma marca urbana, é uma marca de muito estilo. E o interessante é que a marca se envolve na construção do projeto, da parte exterior, da parte interior. Não é só o uso da imagem, ela se envolve no projeto mesmo. E o Renzo Rosso, que é o fundador da marca, ele se envolveu. Para você ter uma ideia, o arquiteto Bernard Ziskovich, que fez o desenho, ele viajou para a Itália, em Vicenza, que é a headquarters da Diesel. O prédio foi desenhado no mesmo quarto onde a moda da Diesel é feita, as texturas, as cores. Então, eles se envolvem muito forte. Isso, no final, o resultado final é um produto de mais qualidade. Projetos com marca, eles refletem o DNA da marca no projeto. Isso, para o consumidor identifica rapidamente o que é aquele projeto, quando ele vê a marca. Então, por isso que projetos de marca performam muito bem no mercado imobiliário. Em termos de retorno, você pode capitalizar na pessoa que é leal à marca. A Diesel tem muitas pessoas que a gente chama loyalists, que seguem a marca. Então, isso abre um mercado mais forte também. Agora, vamos falar da procura dos brasileiros, que é isso que nos interessa aqui no business. Já teve muita venda desse condomínio por brasileiros e eles pagaram esses 5 milhões de dólares, pagaram... Quanto eles pagaram? Nós estamos surpresos, né? Especialmente porque eu sou brasileiro, estou dentro da empresa. E hoje em dia você caminha em Miami, você escuta tantas pessoas falando português que parece que você está no Brasil. Mas nos últimos 4 meses nós vendemos um total de 9 unidades. 9 unidades, tá. Somente para o público brasileiro. Tá. Variando de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Mas isso é investimento ou essas pessoas estão indo morar lá? Uma combinação dos dois, né, Matias? Você tem que entender também que, assim, você está falando nos valores de 5 milhões, mas o preço de entrada no prédio é muito atrativo para os brasileiros. Você tem apartamentos lá por 500 mil dólares hoje, estúdios, né? Então, ele vai de 500 mil dólares é um estúdio de quantos metros quadrados? Isso, de 46 metros. Tá. Então, no caso, são 159 unidades, variando de estúdios até coberturas de 3 andares.
Brasileiros têm comprado os apartamentos entre estúdios até 3 dormitórios. Então, para a gente foi surpreendente. É uma das razões que nós estamos fazendo esse lançamento aqui no Brasil, por causa dessa resposta que a gente está sentindo. Vocês que trabalham com um público de alto padrão, de luxo, né? Qual que é a exigência deles na hora de comprar um imóvel, na hora de procurar, por exemplo, um condomínio como o de vocês aí? Olha, o público de alto padrão, o que eles buscam num prédio é amenidades, tá? Porque você quer estar num ambiente onde tenham muitas amenidades, que você vai estar lá de férias ou vai viver lá e que sejam comodidades, né? E esse prédio da Diesel, ele tem coisas inovadoras em relação às amenidades. Uma sauna fria. Sauna fria? Uma neve artificial. Neve artificial. Uma sauna a vapor com estrelas de fibra óptica em cima, uma adega climatizada privada. Vocês inventam cada coisa aí. Quando você combina isso tudo, o brasileiro fala assim, ok, onde é que eu assino? Porque aqui eu pelo menos desconheço essas... Sim. Uma sauna de neve. Se você vê a foto, é assim, simplesmente nevando dentro da sauna. É uma neve artificial. Agora, Matias e Patrick, como é que vocês se juntaram? Como é que 2 brasileiros estão envolvidos nesse condomínio de luxo em Miami? Como você falou, na verdade, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, por onde você anda, você encontra muitos brasileiros, muita gente falando português. Isso em vários lugares do mundo, né? Você passa ali em Nova York, você passa até em Paris, você vê sempre um brasileiro falando. Mas como tem na Flórida... eu desconheço. Mas como é que vocês se juntaram nesse empreendimento? Bom, eu explico. Eu conheci o Max, que é o fundador do projeto da Bell Invest, né? Em Portugal. Eu fui palestrante no mesmo evento que ele foi palestrante, que inclusive foi um evento relacionado a real estate e branding, né? Que colocar marcas em imóveis, né? E ele já tinha comprado já os direitos da marca Diesel, então ele estava palestrando sobre isso. E nós nos conhecemos lá. E o Patrick começou a trabalhar com eu recebi uma ligação do Max e falou assim, olha aqui, eu conheci um brasileiro, cara, gente fina demais, por favor, vamos se conectar. E brasileiro sabe se conectar, né? A BRG Internacional é uma plataforma excepcional e a Bell Invest, que é uma empresa que gosta de construir coisas diferentes, inovativas, e o entendimento que o Matias teve foi um relacionamento super natural. Nós já estamos aí há 4, 5 anos juntos e também virou uma amizade muito bonita também. Matias e Patrick, obrigado pela presença aqui no Business. Prazer, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. E vamos falar da Barbie, porque a Barbie é o maior sucesso da Warner Bros. Bateu essa semana. O filme arrecadou $1 bilhão e 342 mil dólares, cerca de 6 bilhões e 56 milhões de reais na cotação atual. Assim, o longa se tornou o lançamento mais lucrativo da empresa. A produção da boneca mais famosa do mundo ultrapassou a marca de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, nos cinemas. Barbie já tinha batido o recorde do Super Mario Bros., o filme, sendo a maior bilheteria dos Estados Unidos em 2023. Tanto sucesso contará com uma nova versão para o cinema IMAX. Abre aspas, fizemos Barbie para a tela grande, então é uma honra ainda maior poder trazê-la para o IMAX, a maior tela de todas. Quem falou isso foi a diretora Greta Gerwig. E com isso, eu encerro a edição do Business. O Business vai ficando por aqui. Lembrando sempre que o nosso encontro está sempre marcado. É aos sábados, às 3 da tarde. Tem uma reprise também às 10h30 da noite. E eu desejo para você um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Realização Jovem Pan News.